Chegou a hora de falar do 8º episódio de Lovecraft Country, essa série que a gente não sabe o que vai acontecer e continuamos não sabendo o que vai acontecer. Vamos debater aqui, vamos adentrar na treta, então já assina o canal, aciona o sininho, porque é isso. E aí, Bruna? Vamos adentrar na treta. Vamos chover numa olhada aqui. De novo, cabeças explodindo, de novo surpreendendo, de novo a gente não sabe o que está acontecendo, de novo a gente não faz ideia do que vai acontecer. Esse episódio aconteceu muita coisa, aconteceu tanta coisa e ficou tão intenso que quando acabou eu pensei, nossa, já acabou. Só que aí eu fui parar para analisar, aconteceu muita coisa, mas aconteceu tanta coisa que algumas coisas até ficaram meio atropeladas e algumas coisas até ficaram meio sem explicação para mim, assim. Porque, tipo, Preciso olhar mais vezes esse episódio aí, porque tem tanta coisa, muita coisa aconteceu ali. Puxa vida, nossa, eu não sei nem por onde eu tinha. começar, mas de repente vamos começar pelo começo, né? Porque ele já começa novamente chutando a porta, recriando um fato verídico de um velório de um menino assassinado que era amigo da Dee. Se Aliás, você. abre um grande parênteses para Dee, já da Harris. Excelente essa menina. Muito boa mesmo. E na verdade, isso, naquela listinha que eu tinha usado como base no último vídeo, já tinha comentado sobre isso, porque ao longo da temporada o menino aparece quando eles estão Sim, brincando lá jogando no o Ouija Ouija. lá. É. Aí depois, no episódio anterior, eles mencionam que o menino tinha sumido. Aí neste episódio, né, menciona então que ele tinha sido de fato brutalmente assassinado, e essa é uma história real, né, de que É o depois até Emmett Till, né? O nome dele. isso. E depois veio à tona até também que toda a questão é que, teoricamente, o menino teria incomodado uma mulher branca, e aí, pelo que eu entendi, tipo, o marido e mais um cara Marido e foram, mais amigos. e isso foram Isso lá, aí. fizeram bárbaros com. E E o depois veio à velório foi de caixão aberto, né? Tanto que logo no início do episódio ela diz que cheiro é esse. E eles estão num calorão, com muita gente em volta, e a mãe deixou o caixão aberto para justamente mostrar as sequelas da violência que ele tinha sofrido, né? E a Leti também depois comenta, né, que tipo, a mãe dele teve a coragem de fazer tudo isso e ela não conseguiu nem tirar fotos de tão chocada que ela tava. Mas aí, só finalizando ali a história, que na realidade, depois a mulher, na realidade aqui no nosso mundo real, ela veio admitir que o menino não tinha feito nada, né? O que só piora todo o caso. Nossa, nossa, Então, eu nossa. acho que já continuando aí, começando do início, a gente tem aí esse velório, que foi uma comoção na cidade, né? E tudo meio que gira em torno disso, né? A revolta da Dee, da Diana, que entra numa jornada própria dela, também tem bastante destaque nesse episódio. Os sentimentos da Ruby, né? E também a reação da Leti, tudo gira um pouco em torno disso e das repercussões. Então foi um episódio muito pesado, porque tudo volta para essa Bárbara e os efeitos disso, a sociedade, o racismo, né? Então é muito assustador. E aí a gente volta ao que a gente estava falando, é o terror psicológico de questões sociais e ao mesmo tempo o terror de monstro, porque aí a gente tem também a Diana é perseguida por uma, foi lançada uma maldição sobre ela e ela visualiza ali duas meninas que estão perseguindo ela. Então eu fiquei assim no sofá, assim. É muito forte, né? Bem isso. Porque logo no início, quando aquela multidão, ainda acho que foi o pai do Atticus, que falou que não, ela, em algum momento ela tem que encarar essa vida. Quer dizer, que já estão ali marcados tão fortemente, né, por aquilo, que ela vai ter que encarar essa realidade que é horrível, né, para todos eles ali. E aquela, uma frase assim que eles ficam, dá aquela silenciada, cada um vai para um lado, ela se perde, né? E eu não sei que me pareceu muito forte também logo no início, aquela cena de violência contra a Diana, que são policiais, né? Aqueles policiais que a gente já viu em outros episódios, que são os policiais racistas, e eles cercam ela e fazem aquela maldição, aquele feitiço nela, né? Como tu recebeu, assim, tu como mulher, tu pode falar, acho que com mais propriedade, porque aquilo ali deixou tanta coisa nas entrelinhas, assim, que, nossa, me mexeu forte, assim. Foi bem assustador, assim. Aquela cena realmente também me deu o mesmo medo que o das menininhas correndo atrás dela, porque ela estava entrando num beco ali,
Como é que é o nome? É um beco. Com medo. Tava entrando ali num beco, e aí 2 homens brancos seguem ela. Eu achei que até. A minha mente já até leva pro pior, porque a gente cresce imaginando com esses medos, né? Então até foi lançada uma maldição sobre ela, mas ainda não foi tão ruim quanto poderia ter sido na minha cabeça, assim, né? Não, e Mas eles dão uma rasteira nela, numa menina, né? assim, E é ela faz violento, aquela frase que é a frase bigode, de hoje, né? Eu não consigo respirar, né? I can't breathe, né? É muito Black Lives Matter. sim, e ele lançou ali um guspe sobre ela, aquela questão nojento, assim, né? Foi bem pesado. E assim, e ela também parte numa jornada própria ali, em que ela, no início do episódio, está com medo, fugindo dos policiais, fugindo das meninas monstro ali, e depois ela vai, tipo, não, eu vou enfrentar isso. Então ela foi lá nos policiais, ela brigou com eles, cuspiu na cara deles, saiu andando com o queixo erguido, e depois ainda foi tentar. Matar os monstros, não, eu vou encarar isso. Fechou as portas, criou ali um sistema assim, e até que o tio dela, né, o pai do Atticus, chegou ali para procurar, para salvar ela, né? A gente ainda não sabe como vai ser exatamente o desfecho disso, porque é Ela uma foi, maldição. parecia que estava mordendo muito forte o braço dela, estava sangrando, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas foi uma. Assim como a mãe dela teve um episódio de jornada de descoberta, autoconhecimento, ela teve uma jornada de não, eu não vou passar por essa situação. Né? E desde o início ali também, quando ela antes de encontrar os policiais, ela disse: não tem nada de engraçado aqui, não tem nada para rir, Não ela tem é nada pra ver. forte, ela é poderosa. Né? É, e aí aquela situação ali que a gente descobre que a mãe dela tá há uma semana fora de casa, né? Ela ainda não voltou daquela viagem afrofuturista dela. E assim como a gente vinha de uma série de episódios focados em personagens. Esse foi da Dee, ainda que tenha sido da Dee, foi um pouco menos, porque ela misturou muito com os outros núcleos, né? Ou, por exemplo, na semana passada com a Hipólita, foi só a Hipólita, basicamente, né? Foi uns framezinhos ali no meio que deram a injeção, fizeram a engrenagem andar para a história. Mas essa aqui, ela teve um pouco menos de tempo de tela, digamos assim, né? Mas ainda foi também um episódio baseado ou contando a história de uma personagem. E além da mãe dela, que tá fora, ela já perdeu o pai, ela ficou sozinha e perdeu o amigo, ou seja, ela tá completamente devastada nesse episódio, né? Sim, nossa, a carga de tudo isso em cima dela, e ela tem, tipo, 14 anos, né? Então é uma realidade também. A gente tem momentos ali em que o tio dela, o pai do Atticus, né, comenta que ele também perdeu o amigo. E depois ele comenta com Atticus que o padre dele também, por ser homossexual, né, foi pro manicômio. Então a gente tem várias demonstrações assustadoras nesse episódio, né? E também a gente tem ali a situação com a Ruby e a Christina, né? Nossa senhora. E entrando no portão chave da mansão e o cara se dando o direito de falar com ela como queria, até o. Como é que era o nome dele? Enfim, a Cristina. William, Barra Cristina chegar e dizer, não, dá licença aqui. E aí a gente tem toda uma construção entre as duas muito louca, né? Entre essa questão de mudar de corpo e a Cristina coloca a Ruby numa situação de o que tu quer? Tu quer realmente ser branca? E depois a Ruby também nos conta, né? Então aí elas estão numa relação muito doida em que a Ruby se relaciona com o William, sabendo que é a Cristina, e elas têm uma relação afetiva, mas quando as duas estão como mulheres, né, em suas formas originais, há um conflito quase feminino ali. Achei bem interessante as nuances dessa. é louco, né? Porque uma é a branca que se transforma em homem e outra é a negra que se transforma em branca, E aí eu né? acho que a gente tem um interessante recado de como, no final das contas, não importa o corpo que tá, né? Não importa o que importa é a relação final. Tipo assim, ó, ela se apaixonou pelo William, mas depois descobriu que era Cristina e ela continuou com aquilo, né? Porque ela era a Cristina falando e fazendo todas aquelas coisas. Então, tipo assim, acho que a gente tem um recado aí sobre essas questões atuais também, de É, que a, não importa o a, corpo que tu tem, o que importa é o que tu é, né? a gente O que tu faz shippava as duas, né? A gente shippava as duas até esse episódio. é bem Porque doido. esse episódio construiu outra conotação também para a Cristina. Ela não falou com uma frieza incrível, né?
Mérito da atriz também, porque a Ruby vem e expõe tudo que aconteceu, ela diz, não tô nem aí, não tô nem aí, né? Então, depois de toda essa frieza dela, ela ainda passou por um processo de violência, né? Meio que se provando, que foi muito parecido com o que o Emmett Till passou, né? Mas dessa vez a gente não havia um negro sofrendo, havia uma mulher branca sofrendo. Então, acho que É, foi uma jogada, né? Porque esse episódio foi dirigido pela Misha Green, que é a criadora da série, e esse tem, cara, tantas outras camadas, assim, como já vinham acontecendo, né? Mas tem umas provocações mais fortes, né? Tanto nas nuances dos policiais abordando a Dee, nesse conflito Ruby e Christine, nesse conflito Christine e esses rapazes que subjugaram ela, quase mataram ela, e ela retorna, né? Então, tem umas coisinhas, assim, que realmente dão aquela amedrontada. E eu pesquei muito também naquela questão das duas meninas que perseguem a Dee, que parecem pessoas que são pintadas de preto, né, que fazem aquela blackface. E eu também me lembrei do Nós, né, do Jordan Peele, onde a menina troca de lugar com ela, e ela também tinha uma menina que veio do mundo invertido, entre aspas, que também te fazia uma cara assim meio assustadora, assim, né, aquela de é, questão de criança assustadora, né? aquelas meninas ali vieram daquele livro que ela viu, né? Porque basicamente, até pelo que o policial falou, o que quer que tu esteja vendo, porque ele também não sabia. Ela botou uma maldição de, É só ela né? que via, né? Era só ela que via e poderia ser qualquer outra coisa, mas como ela viu aquele livro, né? Ficou aquela menina, aquela imagem daquelas duas meninas ali, meio invertidas, blackface, meio sinistro ali, bem creepy. Ah, A gente também bem, teve várias revelações no plot Let Áticos, né? Porque agora a gente teve a confirmação de que ela tá grávida. Aí agora a Dia surgiu, como a gente já tinha previsto, né? Que era óbvio que ela ia aparecer, né? Então ela foi até a casa deles, né? Imagina o golpe que ela vai. excelente, excelente essa chegada, assim, porque é bem sutil, a câmera mostra de longe e elas estão em dois cômodos diferentes, né? Aí eu fiquei olhando, quem é? Quem é? Quem é? E ela diz, daí ela chegou então. E aí ela senta na mesa e ela diz, não, eu sou um espírito de uma raposa com 8 caudas. Baldo Caldo. Só que eu lembrei do Nossa! Naruto, né? Lembrei, meu Deus, a menina é o Naruto. Aquele diálogo assim que não se tem todo dia, né? Então, eu sou aqui, eu amo áticos e sou um espírito de uma raposa de 9 caudas. Sim. Mas eu achei também interessante a questão que você falou de ser sutil, que assim, ele chegou, ele automaticamente viu um sapato no chão, Eu na já porta, sabia, ele eu já já sabia. sabia que era ela, por causa da questão dos costumes, né? E aí ele entrou e pensou, tipo, mano do céu, o que que tá falando aqui? Vai dar treta, minhas mulheres. Não bastavam os problemas que eu tenho por aqui, né? E eu, na verdade, eu até não entendi muito bem o que que a Leti quis, porque ela ficou muito brava com o Atticus, claro, né? Dá pra se imaginar ficar chateado com uma situação dessa, mas, tipo, ela ficou, você mentiu. Mas, tipo, o que que ele mentiu? Ele só não contou que a primeira namorada era um outro, né? Ele não contou o que tinha acontecido com ele, até porque, sei lá, né? Não se conta para todo mundo que você teve um relacionamento com o espírito de uma raposa de 9 caudas, né? Não é uma coisa que tu vai falar para uma pessoa que tu começou a namorar. Por isso mesmo que eu achei que ficou um pouco estranho, assim, sabe? Falando de questão de roteiro, como se tivesse tido alguma coisa ali. Eu até pensei, eu perdi alguma coisa? Ele mentiu especificamente sobre alguma coisa? Mas não, ele só tinha omitido isso. Era um atrito porque ela gosta dele, né? Ela tá grávida, então tem Essa parte. uma coisa meio normal até. Mas a reação do Atticus foi até morna, né? Porque o que estava acontecendo ali? Como assim, cara? E uma coisa que eu achei muito interessante também, que a gente até, no último episódio, a gente tinha falado, né? O livro Lovecraft Country ali, George Freeman, pensamos, o tio, né? O Não, mas tio, é o filho dele, né? O filho plot dele twist. nomeou a partir do tio, também se chamou de George, então, portanto, tem o mesmo nome, George Freeman. E ele que escreveu o livro Lovecraft Country. Eu achei isso muito legal mesmo. Então, acho que ainda vai Aí, ter alguma. aí é mais um lance que a gente comentou de Dark, né? No último É, vídeo, né? Porque é o filho, né? Aquela coisa. exatamente. Então, achei isso bem interessante. Assim, eu acho que ainda nos próximos episódios a gente vai ter mais algumas revelações a partir desse livro, assim, né? Acho que tem várias possibilidades. A gente vai ter o retorno da Hipólita, né? Porque ela ficou um tempo
passou um tempo lá que a gente não sabe quanto tempo foi, a gente não sabe se o Por tempo lá... enquanto é uma semana, né? Por enquanto, sim, mas é tipo assim, o tempo que ela passou lá, daquelas 3 Ela é até por aqui, deu, né? e a gente não sabe se aquele tempo é igual aquele tempo ali, então vamos supor que Não, ela não passou é, porque lá já foram várias vidas, né? Ela já viveu. enfim, várias... Então a gente não sabe como o tempo representa, quanto tempo pode demorar, pode ser que ela chegue no último segundo e salve tudo, não sabemos, né? É, muito louco, muito louco. E é interessante também ver que o Atticus está sempre chegando para querer salvar, querer ajudar alguém, mas ele nunca consegue, né? Exatamente, né? A própria Letty ali no nosso final ali já estava protegida, porque ela foi até Cristina para poder proteger o Atticus, porque ele ia fazer aquele feitiço e tal, que ele não conseguiu, quer dizer, na verdade conseguiu, mas achou que não Conseguiu, tinha né? conseguido fazer. E então ela já estava salva, né? Mas foi aquela cena toda final antes de falar da questão do final, achei bem interessante, assim, como daí nesse episódio o Atticus e o pai dele tiveram um certo nível de aproximação, né? Porque, Sim, assim, até o próprio pai dele tá mais dócil, né? Ele tá mais. Não tá mais reativo, né? sim, com certeza. E ali eu vi que nem a situação com a Dee ali, agora temporariamente até a Hipólita voltar, ele tá meio como tutor dela, né? Por ser o adulto responsável. Então acho que ali ele tem quase como mesmo que temporariamente, uma segunda chance de não cometer os mesmos erros que ele cometeu com Atticus, né? Que nem ele ficou muito bravo com a Dee quando ela foi se trancar no banheiro, mas ele gritou um pouco com ela, mas depois tentou, não, vem cá, deixa eu falar contigo, deixa eu entrar. Provavelmente com o Atticus, como a gente, das poucas coisas que a gente sabe, teria já batido nele, né? Quebrado a porta, sei lá, né? É, E a gente teve ali, depois da descoberta do Tic sobre a sexualidade do pai, ele fez algumas perguntas, o pai respondeu, daí eles se uniram para fazer o feitiço, então eu achei isso bem positivo, assim, sabe? E aí a gente teve toda aquela cena final que foi, tipo, muito boa. E quando nossa acabou, eu senhora. fiquei, tipo, já acabou, eu quero mais. E aquela cena foi incrível, né? Porque, de novo, eles conseguiram acertar os efeitos especiais que eles erraram em alguns episódios. E, cara, tu tá vendo o cara vai levar um tiro. Tu nunca imagina que é aquilo que vai acontecer, né? Que eles trouxeram os monstros lá do primeiro episódio de volta, né? E aí Sim. fizeram aquele mesmo ataque, porque naquele primeiro episódio eles também atacaram os policiais, né? Então agora atacaram de novo os policiais, defenderam o Árticos. E a cena é incrível, porque ele joga um corpo de longe, ele fica olhando assim, aquela coisa passando, eles se Tirando. escondem, come o braço, eles se escondem atrás do carro, é sangue de balde, né? De Não, balde. assim como lá no primeiro, segundo episódio, em que eles estavam encharcados de sangue novamente, o Atticus e a Letty ali encharcados de sangue. Uma cena muito boa, efeitos muito bons, uma sequência muito legal de corpos voando, carros voando e eles se escondendo ali, né? Uma sequência de ação muito boa. Que, de novo, quando acabou, eu fiquei tipo, eu quero mais. Mais, por favor, né? Exatamente. E aquele gostinho de catarse na boca, né? Porque se ferraram o tempo todo nesse episódio, aí foi lá no final. E finalmente morreu aquele delegado Ah, cocôzento. não sabemos, né? Sei lá, ele foi comprado, né? Mas, Foi tipo, dilacerado, mas né, na magia tudo pode é, acontecer. não, com certeza, mas, tipo, só de ver ele sendo dilacerado já Ah, achei sim. muito prazeroso. Ok. Pequenas vitórias do dia, né? Exatamente. Se ele estiver vivo, significa que é só mais uma chance de ver ele morrer, né? Então, sei lá. Game, história e todo. Fogo dos racistas! É. E aí, que nota que a gente daria para esse episódio, então? Eu acho que a gente tinha ficado entre 4 e 4,5 no último, né? Eu acho que. Eu não lembro se eu dei 4. Acho que eu dei 4 e tu deu 4,5, uma coisa assim. Isso, eu acho que eu dei uma nota maior que a tua, né? Então, acho que eu vou deixar em 3,8, porque para mim ele foi, apesar de muito bom, como eu disse, ficou meio perdido algumas coisas ali que eu vou ter que assistir de novo para ver se eu que fiquei um pouco confusa ou se realmente teve alguns pequenos furinhos, assim, né? Não sei. Algumas coisas que É, e eu. uma coisa a mais a gente sempre pega, né? Olhando com Não, com cara. certeza. Depois que tudo acabar, eu quero maratonar toda a série de novo. Porque eu sei que a gente sempre vai pegando algumas outras coisas, mas eu acho que eu vou ficar com 3,8, que é quase um 4 aí, que já é muito bom, porque o episódio foi bem legal. Eu vou dar nota 4. Vou aumentar um pouquinho aqui também. Gostei demais e, putz, 2 episódios que estão por vir aí que a gente
de novo, vai dizer que a gente não sabe o que vai acontecer, não dá para nem apostar, né? É, não Eu dá acho pra que o apostar, Atticus vai morrer. talvez. Teoricamente, o Tal, livro conta que ele morre, né? é, talvez ele morra. Eu acho que ele Esse, morre. Acho que as pessoas ficam as mulheres e fica o filho dele. é, mas a gente não sabe o que vai acontecer no próximo episódio, mas a gente sabe que tem muitas coisas que o ponto que é adiar, que ela veio para os Estados Unidos, ela vai fazer alguma coisa. Será que agora ela vai ficar brava e ir para o outro lado? Será que ela vai continuar tentando apoiar ele? Não sabemos. Aí a gente vai ter a volta da Hipólita, né? A gente vai ter mais revelações sobre as ambições da Cristina, né? Muitas Eles coisas vão que a gente chegar, vão sentar na mesa com a Jiraiya e vão dizer, ó, tá acontecendo esse negócio aqui. Tu pode ajudar a gente um pouquinho? Você, aí como um espírito de uma raposa com 9 caudas, pode, sei lá, dar um jeitinho oriental aqui na situação? ai, ai. Não, mas não vão fazer isso, não vão fazer isso. Vai ficar muito. Eles vão se virar por conta, eu acho. Então é isso. É isso, é isso. Ficamos por aqui com mais esse review de Lovecraft Country. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho e assistir os reviews anteriores também, né? Vamos dar uma recapitulada em tudo, porque essa série está acabando, essa série magnífica da HBO, e a gente já está com saudade aí, faltando 2 episódios. Exatamente. Deixa aí pra gente, vocês que estão assistindo, quais são as teorias que vocês estão gostando, que vocês não estão gostando, se concordam com as nossas notas, se discordam, pra gente poder conversar mais sobre isso também. É isso aí, isso aí. Porque você sabe, a vigília não para.